Já está a sonhar com as férias? Terá mais tempo para si, para descansar e espaço na mala para um livro? Neste ensaio geral vamos à livraria olhar as mais recentes novidades. Conversamos com os autores Dulce Maria Cardoso, Mário Cláudio, Bruno Vieira Amaral, Jaimília Pereira de Almeida e a espanhola Rosa Montero sobre os novos livros que publicaram. São sugestões de leitura a que somamos também a lista de livros que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, lhe propõe para as suas férias. Fique connosco com o ensaio geral nos próximos minutos. São muitos os novos livros que há para ler. O ensaio geral quer ajudá-lo a escolher alguns para levar para as suas férias. Desde logo, o novo título de Dulce Maria Cardoso. A autora acaba de lançar Autobiografia Não Autorizada. É um livro em que a própria autora é personagem e onde Dulce Maria Cardoso propõe um jogo ao leitor. O que será ficção e o que será real. Cada leitor decidirá que livro é este, não é? Do ponto de vista da escrita, da feitura, interessa-me um jogo, como a palavra é boa, tem tanto de lúdico como de ardiloso, entre a ficção e a memória, não é? Entre o real e o imaginado. Esta é a primeira vez em que eu me transformei numa personagem. Esta Dulce, ali descrita, é uma personagem, evidentemente. De alguma maneira, eu acho que todos nós somos personagens da nossa vida, porque nos recriamos, não é? E recriamos os acontecimentos de acordo com aquilo que nos faz sentir melhor, penso eu. E, portanto, mas aqui é assumidamente sou assumidamente uma personagem. A autora de livros como O Retorno e Eliette dá a conhecer episódios da sua infância passada em África e Angola. Em Autobiografia Não Autorizada, os capítulos são constantes viagens no tempo, umas vezes ao presente, outras ao passado. Acho que todo o meu trabalho é sobre o passado. Se calhar todos os trabalhos criativos são sobre... Quer dizer, tirando a ficção científica, mesmo quando se projeta para o futuro, é sempre com esta experiência, este conhecimento adquirido, de que nós partimos, não é? Mas no meu caso, eu vivo quase no passado, porque nasci com a bênção e a maldição, ao mesmo tempo, de ter uma muito boa memória. E por isso eu vou a um sítio, não é? E recordo as vezes todas que fui àquele sítio. E, portanto, para mim, o passado é realmente uma armadilha. Não consigo sair dele mesmo que eu queira. E eu trato o passado como normalmente se trata o espaço. Ou seja, eu ando de um lado para o outro, sempre. Como normalmente nós fazemos isso em relação ao espaço, não é? Movemos-nos de um lado para o outro. E para mim o passado tem essa característica de eu poder facilmente voltar para muitos passados que já tive, por causa de ter uma muito boa memória, e que é ao mesmo tempo uma bênção, porque consigo recriar tudo. Permitiu-me escrever O Retorno sem pesquisa, apesar de ter saído do Luanda com 10 anos, mas também tem esta parte que é uma maldição, que é não poder permitir o esquecimento, e o esquecimento é fundamental para que possamos prosseguir, não é? Autobiografia Não Autorizada é um livro que partilha o título com o nome das crónicas que Dulce Maria Cardoso escreve para a revista Visão. Os textos estão integrados neste livro que a autora entregou à editora Bárbara Bolhosa. As crónicas são as publicadas na revista Visão, não é? E a minha editora, a Bárbara Bolhosa, pedi-lhe a ela para decidir que publicar, quantas publicar, como publicar, por que ordem. E a Bárbara, depois de as ter lido todas, achou que deveria publicar todas, e pela ordem que elas foram publicadas, exatamente para permitir esses tais saltos que eu vou fazendo. E ela ainda tentou ordená-las cronologicamente, as de infância, as da adolescência, mas depois achou que se calhar era seguir o ritmo da minha cabeça à medida que as vou escrevendo. Eu tenho, em relação ao meu trabalho, eu não gosto de reler, não gosto de me debruçar sobre o que já fiz. E então delego sempre muitas questões finais do meu trabalho, porque sou muito obsessiva enquanto estou a fazer, e apesar de serem textos pequenos, são revistos, vezes sem conta, porque sou muito obsessiva, mas depois de publicado eu
desligo-me. Talvez porque já tenho tanta tralha a que estou sempre ligada, não é? Que me vou desligando sempre dos textos que já publiquei. Dulce Maria Cardoso, autora de Autobiografia Não Autorizada, um livro editado pela Tinta da China. E se gosta de biografias, acaba de sair uma sobre o escritor José Cardoso Pires, assinada pelo premiado autor Bruno Vieira Amaral. É um livro onde não só ficamos a conhecer a vida e obra do escritor de livros como o Delfim, mas também é feito um retrato da época de Cardoso Pires. Por detrás está um longo processo de investigação por diversos espólios, revela Bruno Vieira Amaral. Foi um trabalho quase de arqueologia, não é? De pesquisa, de documentos, espólios, correspondência, documentos que ele deixou também, o José Cardoso Pires deixou no espólio, os manuscritos, consulta de outros arquivos que tinham informação sobre a vida dele noutros momentos, como o arquivo do Exército, o arquivo da Marinha, consulta de espólios de outros escritores com os quais ele teve relações e trocou correspondência, que também acabou por ser muito reveladora, nomeadamente nos casos do Mário Dionísio, do Vítor Ramos, da Maria Lamas e do Castro Sormenho. No fundo, eu creio que é o trabalho base que tem que se fazer para uma biografia, não é? Recolher o máximo de informação possível para se começar o mais rapidamente possível a construir esse edifício, não é? Que é a biografia no seu resultado final. Bruno Vieira Amaral diz que partiu com grande abertura de espírito para esta investigação, para descobrir e redescobrir José Cardoso Pires. Tinha lido alguns livros, mas não tinham sido leituras diferentes da que fiz agora, não é? Então eu parti com essa grande abertura para tudo aquilo que pudesse encontrar e que pudesse revelar facetas, se calhar em alguns casos e para muitos leitores que serão desconhecidas, mas parti com essa abertura de espírito. Claro que à medida que ia fazendo a investigação, ia tentando decifrar, não é? Descortinar a narrativa, porque esse é o trabalho criativo de uma biografia, de montarmos uma narrativa com base nos factos recolhidos. E claro que depois de uma primeira fase de investigação, tentei logo começar a encaixar essas informações numa narrativa, não é? Ao fazer esta biografia, Bruno Vieira Amaral valorizou a obra literária de Cardoso Pires. Obrigou-me a repensar a minha relação com os livros dele, não é? Sobretudo com dois dos romances, o Delfim e a Alexandra Alfa. Eu gostava mais do Alexandra Alfa antes de começar a escrever a biografia e agora gosto mais do Delfim. Acho que é de facto a obra-prima dele, acho que é o grande livro do José Cardoso Pires e por razões que eu espero que estejam patentes na biografia, ou seja, que o leitor perceba a razão dessa importância e dessa grandeza do livro ao ler a biografia, quer no contexto da obra do Cardoso Pires, quer no contexto da literatura portuguesa. E Bruno Vieira Amaral revela o que mais o surpreendeu na escrita de Cardoso Pires desde os primeiros livros que publicou. Também descobri, e isso se calhar surpreendeu mais porque eu conhecia mal, o Cardoso Pires contista. Ele começa por publicar contos, os 2 primeiros livros dele são livros de contos, e eu acho que ele é um contista, era um contista extraordinário, tem alguns dos contos mais extraordinários da literatura portuguesa. Tenho pena de que ele se tenha afastado um pouco, apesar de ter voltado a publicar contos, mas se tenha afastado um pouco dessa quase vocação, porque de início é isso que ele escreve, contos, porque revelou desde cedo, dessas primeiras tentativas, uma extraordinária intuição para esse género e que manteve, mesmo nas últimas coisas que publicou, nos últimos livros de contos que publicou. Eu creio que manteve essa qualidade e continua a estar exposta toda a qualidade que ele tinha como contista, mas tenho pena que ele não tenha investido mais, de forma mais regular no conto, porque era alguém que tinha uma capacidade notável para escrever nesse registro. Há muito para descobrir sobre o autor de A Balada da Praia dos Cães em Integrado Marginal, a biografia de José Cardoso Pires, escrita por Bruno Vieira Amaral e editado pela Contraponto. Se quer levar consigo de férias um livro onde a realidade se mistura com a imaginação, também temos uma sugestão para si.
É um dos grandes escritores portugueses. É autor de letras de fados, tem mais de 50 anos dedicados à escrita. Mário Cláudio acaba de lançar um novo livro. O autor, que já venceu, entre outros, o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, regressa a uma das suas personagens, Tiago Veiga, num livro onde coloca também muito de si. Como que num tríptico, Embora Eu Seja um Velho Errante, é um livro que traça os percursos de vida de 3 pessoas, uma delas, o próprio Mário Cláudio. Este livro é uma espécie de ponto final na biografia de Tiago Veiga. Mas não é necessário ler o Tiago Veiga para ler este livro. Foi resultado da circunstância de, entretanto, terem aparecido escritos que ajudam a entender o percurso biográfico do poeta. E o livro constitui-se em 3 partes, um monólogo interior que é puramente imaginário e que corresponde àquilo que eu suponho que o Tiago Veiga terá pensado nos últimos tempos da sua vida. A segunda parte é a publicação do tal elemento documental que faltava e que é um diário da mulher de Tiago Veiga, que me foi posto nas mãos pelas pessoas que ainda vivem na casa onde morreu Tiago Veiga, porque ele surgiu, entretanto, no meio de outra documentação que por lá existia. E a terceira parte é o relato do meu relacionamento naquela terra, através de uma casa que lá adquiri, com a casa da família de Tiago Veiga, em que ele acabou por morrer. No epicentro destas 3 histórias estão 2 casas, a Casa dos Anjos e a Casa da Ramada, uma espécie de casulos, como o próprio autor refere no livro, importantes para o surgimento de Tiago Veiga na obra de Mário Cláudio. A casa tem sido, de facto, um referente constante do meu trabalho de escrita. A relação com a casa é muito antiga e resulta da consciência de que, para além daquilo que é evidente, que é a existência de um elemento uterino em todas as casas, ter a casa, afinal, que nos define melhor, é muito mais do que o próprio rosto ou, às vezes, mesmo aquilo que fazemos. Se quisermos conhecer uma pessoa, temos que ir à sua casa. E quando as pessoas não nos abrem as portas de sua casa, isso normalmente significa alguma coisa, significa uma ocultação do tal rosto a que me referia há instantes, ou a necessidade de projetar em substituição desse rosto uma pura máscara ou um rosto alternativo que não corresponde ao rosto real. A casa foi, de resto, o casulo de Mário Cláudio, como de todos nós nos últimos meses devido à pandemia. Ao ensaio geral, o escritor admite que os confinamentos não alteraram muito a sua rotina. Habituei-me a viver dentro das paredes de minha casa e a ter como a minha rua os meus corredores, digamos assim. Isso significa que não houve propriamente uma mudança de paradigma existencial a partir do início da pandemia ou do confinamento, porque esse confinamento já existia por razões psicológicas que não valerá a pena aqui explorar minuciosamente. Bastará talvez dizer-lhe que durante toda a vida eu sofri de agorafobia e, portanto, estar em casa é uma condição a que já estou habituado. Portanto, não houve grande alteração com a pandemia. Embora Eu Seja um Velho Errante, é simultaneamente o título deste novo livro de Mário Cláudio e um verso de um poema de Yeats, poeta irlandês a quem o autor presta homenagem. A citação de um verso de um poema do poeta Yeats, que é um irlandês conhecidíssimo, foi Prémio Nobel, e que, através da escolha dessa citação, eu presto também homenagem à mulher de Tiago Veiga, a pintora Anne Rasmussen, que era irlandesa. Do mesmo passo que também presto homenagem aos meus antepassados, porque tenho avós que eram da Irlanda, designadamente Cork, e estão sempre muito presentes na minha vida e no meu imaginário. Mário Cláudio, autor de Embora Eu Seja um Velho Errante, um livro com a chancela da Dom Quixote. A seguir, outro livro de uma autora portuguesa.
Marmoto é o mais recente livro de Jaimília Pereira de Almeida. Trata-se de uma obra passada nas ruas de Lisboa e que retrata a vida daqueles que fazem da rua a sua casa. Focado em duas histórias, a de Boa Morte da Silva e a de Fatinha, o livro revela personagens que se colaram à pele da escritora. Este livro começa há cerca de 16, 17 anos, quando eu andava por aquelas ruas ali, as ruas do Chiado, a Rua do Loreto, as ruas ali ao pé do Teatro São Carlos, etc., onde conheci as duas pessoas que inspiram estas duas personagens, o Boa Morte da Silva e a Fatinha. Eram duas pessoas que andavam por ali e com quem me cruzei muitas vezes e com quem às vezes conversei. Evidentemente as personagens do livro e a história contada no livro é completamente ficcional, mas a inspiração para o livro começa nesse encontro com essas duas pessoas e começa no modo como persistentemente ao longo de muitos anos os fantasmas dessas pessoas nunca me desabitaram e pelo contrário me vêm assombrando e me vêm acompanhando, e a memória delas misturou-se com aflições minhas e eles passaram a funcionar como uma espécie de duplos, como uma espécie de fantasmas meus, espelhos meus, e portanto têm uma natureza projetiva as personagens, e mais até do que, ou independentemente da sua circunstância social particular. Fatinha é uma personagem que vive na Rua do Loreto. Boa Morte da Silva é ex-combatente da Guerra Colonial e arrumador de carros na Rua António Maria Cardoso. Ele defendeu Portugal antes de vir habitar Lisboa. Ele tem semelhanças com outra personagem de Jaimília Pereira de Almeida, assume a autora. Existe uma afinidade entre ele e outra personagem minha, o Cartola do Luanda Lisboa Paraíso. É um homem, no caso do Boa Morte, que à distância, a partir de Angola primeiro e depois da Guiné, imagina Portugal. E imagina Portugal como o seu país. E essa fantasia é a fantasia na qual ele centra e assenta a sua identidade. E portanto ele sente-se pertencer a Portugal, mesmo que nunca lá tenha ido. E parte da sua tragédia vem também dessa fantasia. Sem abrigo ou gente que vive uma vida marcada pela pobreza estão retratados neste Marmoto, um livro onde as personagens habitam a cidade de Lisboa como uma casa. São pessoas que caminham pela cidade como se a cidade fosse a sua casa. E isso é muito importante, sobretudo na figura do Boa Morte, que é uma figura mais móvel do que a Fatinha, que é uma figura mais estática, mas é importante na medida em que, calcorreando a cidade como alguém cuja casa é a cidade, ele detecta e está atento a coisas que normalmente não vemos. Ele conhece a cidade como a palma das suas mãos, como a sola dos seus pés, conhece-lhe os hábitos, estuda o movimento das pessoas, os hábitos das pessoas, faz quase como uma coleção das pessoas que vivem nas ruas por onde ele caminha. E depois existe também uma outra dimensão ainda nesse deambular que é decisiva, que é o modo como essa deambulação lhe permite, apesar da sua circunstância completamente marginal, lhe permite sentir-se um cidadão pleno. No fundo, a sua cidadania depende dessa deambulação, de ele sentir a cidade como sua, apesar de, eventualmente, ele não ter um lugar na cidade. Marmoto é um livro de Jaimília Pereira de Almeida, editado pela Relógio de Água. A seguir, ainda mais uma sugestão de leitura, desta vez de uma autora estrangeira. O que leva um homem a descer de um comboio antes de chegar ao seu destino? A pergunta serve de premissa ao novo livro da escritora espanhola Rosa Montero. A Boa Sorte é uma obra sobre a necessidade de recomeçar a vida depois de um trágico acontecimento. Sem querer revelar grandes pormenores sobre a intriga que criou em torno de Pablo,
Rosa Monteiro explica ao ensaio geral a trama que imaginou. É difícil falar da história deste romance sem expor as suas vísceras, porque é uma intriga, é uma ficção de mistério existencial. Tem uma intriga muito apertada. Mas podemos dizer que Pablo não quer mudar o seu destino, mas é um homem ferido por um raio súbito e inesperado de uma desgraça enorme que lhe cai em cima. Esta desgraça estraga-lhe a vida, desbarata, rompe-lhe a vida, de forma que no primeiro capítulo ele desce de um comboio antes de chegar ao seu destino. Não sabemos porquê. Compra um andar, que é o andar mais feio do universo, na aldeia mais feia do universo. Fecha-se nessa casa e nunca chega ao destino. Quando ele desce desse comboio, é porque de alguma maneira ficou sem vida. Compra essa casa e fica a olhar os comboios que passam à frente. Claro que o comboio é uma metáfora óbvia da vida. Então, ele fica a ver a vida, mas fora dela. No final do livro perguntam-lhe: por que desceste do comboio? E ele responde: não sei. Foi um movimento reflexo, como afastar um braço de uma chama. Este é um livro onde o bem e o mal estão frente a frente. Rosa Monteiro, que veio para Portugal trabalhar já num outro livro, explica ao ensaio geral, a partir da sua casa em Cascais, que em A Boa Sorte há contudo uma vitória do bem. Realmente ele ficou com a vida destruída e tem de começar do zero. Ficou tão sem vida que nem sequer tem palavras. Tem de voltar a começar a construir uma vida e a boa notícia é que no romance ele consegue. Apesar do mal nos parecer tão grande, o bem é que ganha. Creio nessa capacidade do ser humano de tentar voltar a recuperar a vida, de tentar perdoar-se a si mesmo. É essa capacidade para a redenção e recomeçar depois de tudo se ter afundado. E para volver a começar outra vez depois de que todo se ha hundido, não? Este é um romance que, como escreve Rosa Monteiro numa nota final aos seus leitores, que foi um dos mais difíceis de escrever. A autora, Prémio Nacional das Letras Espanholas, confessa que mesmo com tantos anos de carreira, há ainda momentos exigentes para si na escrita. Acho que nos acontece a todos. Lembro-me, há muitos anos, estava a almoçar com o Mário Vargas Llosa na Feira do Livro de Guadalajara, no México, e perguntou-me o que estava a fazer. Eu disse-lhe que estava a escrever a história do Rei Transparente. Estou perdida, estou para morrer, estou num momento muito difícil. E disse-lhe: a ti isto não te acontece. E o Vargas Llosa disse-me: passa com todos e cada um dos meus romances. É sempre difícil, passa-se com todos. Devo confessar-te que já não me acontecia há alguns livros. Eu já pensava que tinha atingido a minha maturidade literária. Claro que é sempre difícil escrever um romance, é como picar pedra. Mas há muito não tinha esses momentos de desespero e a sensação de estar perdida. Nesta voltou a acontecer-me. É uma intriga e um suspense muito apertado. Está tudo calculado, mas não se pode notar. Se se nota, essa ortopedia seria horrível. Acho que não se nota, é um sucesso de romance, mas é difícil. Mas consegui de forma que me satisfaz e estou contente com este romance. É um dos meus livros de que mais gosto. E por isso estou agora especialmente satisfecha desta novela. Eu creio que é uma das novelas que mais me gusta. As confissões da experiente Rosa Monteiro, autora de A Boa Sorte, um livro que já está nas livrarias com a chancela da Porto Editora. Mas há mais livros para ler e descobrir. Guilherme de Oliveira Martins, colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, no Ensaio Geral, traz mais sugestões para si. Começo por recordar um facto extraordinário. Esta semana assinalamos o aniversário de Edgar Morin. Não qualquer dia de anos, mas os 100 anos de alguém que continua felizmente ativo. A revista Actes Sud assinalou o facto com uma homenagem de vários admiradores, a começar no secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O título: O futuro da terra-pátria, caminhar com Edgar Morin, sob a direção de Alfredo Pena Vega. Amigo de António Alçada Batista, de Helena Vaz da Silva, é uma referência fundamental. Um grande amigo de Portugal. Muitos parabéns para ele. Para as férias de verão que se aproximam, elaborei uma lista de livros que merecem leitura atenta e urgente. De Bruno Vieira Amaral, Integrado Marginal. Biografia de José Cardoso Pires na Contraponto, que nos leva à leitura do autor de O Delfim. De Julieta Moujinho,
volta ao mundo em 20 dias e meio, na Porto Editora. De José Gardiazabal, Quarentena, uma história de amor, na Companhia das Letras. De Mário Cláudio, Embora eu seja um velho errante, na Dom Quixote. Depois do encontro com Tiago Veiga, bisneto de Camilo Castelo Branco, temos o diário de Alan Rasmussen dos Anjos, na sua permanência no sanatório do Caramulo, uma surpreendente trilogia. A assinalar a atribuição a Ana Luísa Amaral do Prémio Rainha Sofia da Poesia Ibero-Americana, escolho Ágora, na Sílvia Alvim. Em vez de peixes, Senhor, dai-nos a paz, o mar que seja de ondas inocentes, e chegados à areia, gente que veja, com coração de ver, vozes que nos aceitem. De Luís Filipe Castro Mendes, a Sílvia Alvim publica Voltar. De Adília Lopes, a mesma editora, publica Dias e Dias. E termino com duas obras ainda de poesia de alguém que nos deixou prematuramente. Falo de Daniel Faria e da explicação das árvores e outros animais, e de homens que são como lugares mal situados. Palavras que o vento não leva. Boas leituras e bom descanso. Sugestões que pode voltar a conferir no podcast ou no site da Renascença, onde poderá ouvir esta edição do Ensaio Geral. Fechamos o Ensaio Geral de hoje com o novo single de Rodrigo Leão, chama-se Friend of a Friend e conta com a voz e letra da cantora-compositora canadiana Michelle Gurevich. É um tema que antecipa a estranha beleza da vida, o novo álbum que tem lançamento previsto para outubro e que marca o regresso de Rodrigo Leão aos palcos internacionais. Friend of a Friend tem um videoclipe rodado entre Copenhague e Lisboa, sem os artistas se encontrarem ao vivo. Michelle e Rodrigo filmaram em cada uma das suas cidades e assumiram-se como as personagens de um vídeo assinado por Michelle. É com este tema que fechamos o Ensaio Geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. There's another life that we share. Friend of a friend gives me a feeling. Forbidden fruit, always in season. A tree I'll keep for me. Now I'll leave it be a sweet mystery. Why to pull up every rose to see grows? The psychic line. Won't you call sometime? Friend of a friend.
feeling, forbidden fruit, always in season, friend of a friend.